Salmo de número 121. Nós leremos nessa manhã o versículo 1, versículo 2, e é porque a gente se anima, a gente vai até o final do Salmo, mas o nosso propósito é ficar no versículo 1 e 2. Salmos de número 121, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixarei vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Queria te convidar a fechar os seus olhos, orar comigo nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, antes de orarmos pela palavra, oramos intercedendo por cada um que se reúne aqui como corpo de Cristo, Deus. Como tua igreja que precisa quantas vezes ser consolada pelo Senhor, Pai. Eu creio e entendo diante do que recebi durante essa semana para esse momento, de que há muitos que andam com dores no coração e talvez uma angústia tão profunda. Por esses eu oro e clamo ao Senhor por aquele consolo que somente o Senhor pode dar. Somente o Senhor pode alcançar, Pai. Somente o Senhor pode dar um revigor, um novo vigor ao coração, Pai. Diante da Tua palavra que nós nos colocamos aqui, pedimos Tua direção, Pai. Unimos de uma forma espiritual a toda igreja de Cristo que se espalha pela face da terra e que se reúne nessa manhã, Pai. A todos, Pai, queremos estar em uma única comunhão, somente onde o Senhor, o nosso Salvador, seja o cabeça de todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Domingo passado, pela manhã estava aqui e disse Feliz Ano Novo para alguns, agora para outros é bom vê-los, revê-los e poder estar aqui. Digo novamente que seja um ano de graça sobre a sua vida, seja um tempo de oportunidades. Às vezes o nosso deslumbrar do novo ano, quando a gente liga o jornal, é complicado, né? As últimas retrospectivas, não sei se você assiste aquele negócio lá, que antes era só na Globo, agora tem outros canais, a retrospectiva de final de ano. E aí vai vindo todos os fatos, né? Infelizmente, você já parou para perceber que no finalzinho dos últimos anos sempre tem algo, uau, assim, que não entra na retrospectiva, apesar de deveria estar, né? Teve um ano que no final do ano foi o tsunami, depois tem acontecido tantas coisas, né? E que aperta os nossos corações de uma maneira complicada, né? Nós vivemos um tempo bem difícil. Não é só hoje e não vai ser só amanhã. É tão engraçado, né? É eita atrás de eita, né? Acontece uma situação agora, você fala assim, não, esse problema foi grande. Daqui a pouco tem um tanto quanto. Você fala assim, é eita atrás de eita, é bomba atrás de bomba, muitas vezes é dor atrás de dor, é desespero atrás de desespero. E a gente nisso tudo, eu tenho dito assim, o nosso filtro, o nosso funil, ele tem transbordado. Porque é tanta coisa que tem vindo, seja na esfera particular, no seu cotidiano, que toma você e eu, né, sabe, na tua vida familiar, seja um grau acima, né, naquilo que não está somente ligado a eu ou a você mesmo, sabe, essa questão da sociedade que está algo maior que a gente já não consegue controlar, ou seja, mais acima. E a gente vai vendo esse negócio e vai falando, meu Deus amado, e aí? Não é verdade?
Então é eita atrás de eita, é bomba atrás de bomba, é misericórdia atrás de misericórdia. Guardando um pouco essa ideia, de tantas situações, a gente vive, infelizmente, um momento engraçado, porque a gente começou também nessa pandemia aí, a aprender coisas novas, né? Brincadeira à parte, sem te causar qualquer dor. Você já percebeu que antes da pandemia você provavelmente não sabia o que era um lockdown. Se alguém falasse para você o que é um lockdown, você saberia? Não saberia não, né? Eu não saberia. Você sabia ou melhor, você imaginaria que você aprenderia letras gregas fora o alfa e o beta? Fora o alfa e o ômega? Porque delta, ômicron, é tudo letra grega, do alfabeto grego. E a gente foi aprendendo todas essas coisas. Então esse tempo é um tempo de dores, de coisas novas, de situações que estão tomando das nossas vidas. A gente chega no Salmo 121, que começo então a falar um pouquinho dele. O Salmo 121 que tem sido pregado aqui, de uma forma abençoada pelo pastor Silvio, que ele está vindo na sequência bíblica dos Salmos de Ascensão. Que são esses salmos? Quando o povo de Israel ia em peregrinação a Jerusalém, e óbvio que é subida, porque qualquer lugar que você vai a Jerusalém, você tem que subir a cidade. Eles recitavam, declaravam esses salmos. O povo subia para 3 festas, enfim, e ali eles iam fazendo essas declarações. Esse salmo, ele não é como um personagem que está dizendo uma pessoa em particular, retratando o salmo. Não é talvez como um salmo de Davi, Salmo 37, por exemplo, o Davi dizendo algumas coisas ao Senhor. Não. Aqui está a expressão do que a igreja, a comunidade ali vivia. Não igreja, porque não havia a mesma perspectiva que nós temos hoje, mas aquele povo que se reunia expressava desta maneira, dizendo: ergo os meus olhos para o monte, pergunto, de onde vem o meu socorro? Então, eles iam todos juntos, dizendo isso: levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E aí, como uma pessoa que está no meio de um turbilhão, cercado por um monte de situações adversas, talvez uma pessoa se levanta nas pontas dos pés, olha para os montes lá em cima e diz: o meu socorro virá, e vem de lá, porque o meu Senhor vem. Então, isso era uma perspectiva de fé no meio do povo. Da mesma maneira que nos dias de hoje também temos. O que é algo que está no meio de todos nós? Deus cura, Deus restaura. Isso são coisas que estão no nosso meio. Então o povo iam peregrinando e declarando isso. Então, como uma expressão de fé, o povo ia dizendo isso. Isso é bom, não é? Isso é bonito, não é? Nesses dias, né, que a gente está vivendo, eu olho isso e falo assim: nossa, biblicamente, olha como eles faziam. Acredito que também tem acontecido no nosso meio, essas expressões. Eu conheço homens e mulheres que são tão cheios de fé. A verdade é que, mesmo a gente sendo dessa maneira, crendo e sendo um corpo, uma comunidade, um povo que se reúne junto, vamos falar bem da verdade, tem hora que a gente recita o salmo, declara, mas parece que para alguns de nós ele está vazio. Não vazio porque o salmo em si não tem verdade. Não vazio porque o que o salmo declara não seja real. Mas se torna vazio porque a gente está tão machucado que já não consegue olhar com os bons olhos. Nessa manhã, eu me deito nesse texto
porque eu quero, pela palavra de Deus, animar teu coração, diante de tudo que você e eu possamos estar passando. Então, para entender um pouquinho desse salmo, não como um exegeta, um teólogo profundo nessa manhã, eu quero, como um irmão de caminhada, te propor algumas particularidades que esse texto nos mostra, dentre várias. E a primeira que eu queria que você pudesse olhar e entender, para que o teu coração possa ser tomado por uma certeza de um Deus que vem ao seu socorro, o que você tem olhado e como você tem olhado. No Novo Testamento a gente vai ter uma palavra que diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. A gente vive um tempo onde é muito fácil ser amargo de alma. É muito fácil. É muito fácil ser tomado por qualquer situação que nos deixa ruim. Tem gente que acorda mal. Eu morei no alojamento na faculdade, então assim, eram vários camaradas, né? E o horário de aula era o mesmo, 7h30 da manhã. E aí você acordava, e aí eu morava num corredor que haviam 5 quartos, e cada quarto morava 2 pessoas. E um banheiro para todos esses. Então, acordava ali 7h pouco da manhã, e a gente quase se reunia no banheiro ali, uns escovando dente, enfim, né? E cada um estava no banheiro pela manhã de uma maneira diferente. Alguns acordavam já animados. Tem gente que acorda bem. E aí tem aquele que você brinca, fala bom dia. Ele fala, bom dia por quê? Por que bom dia? Aconteceu alguma coisa? Tem gente que fala assim, só fala comigo depois das 10 da manhã. O olhar daquela pessoa estava mal. E por mais que alguém, de uma forma graciosa, amável, educada, falasse com ela, essa pessoa teria a mesma resposta. Porque o problema não está naquele que está falando, o problema está nela. E a gente, pelas nossas vivências, muitos de nós somos pessimistas. Talvez alguns falam, não, eu não sou pessimista, eu sou racional. Quando a gente não quer assumir que é pessimista, fala, não, eu sou racional. Por, talvez, genética, o homem tem a maior facilidade nos números, nos quadradinhos, nessa organização do seu mapa mental, e uma facilidade em ser quadradinho, em dizer, olha, eu estou analisando os fatos, e não consigo perceber solução alguma. Sim ou não? A gente faz isso. Alguns homens, algumas mulheres, mas a maioria de nós somos assim. E eu quero te dizer, prazer, eu sou assim. Infelizmente, o meu coração, às vezes, olha as coisas, não vai dar bom não. Olha para a sociedade e é assim. Existe o pessimista, existe o otimista, e existe a pessoa de fé. Porque tem hora que a gente é pessimista mesmo. Mas pela palavra, pelo Senhor que nós conhecemos, que nos impacta, faz o pessimista, assim como sou eu, agir de maneira diferente. O nosso olhar vai impactar o que nós estamos vivendo. Tem gente, como alguns de nós, que é especialista em ter problema maior que todo mundo. A gente que é pastor, vira e mexe e as pessoas nos procuram. E elas vêm com suas dores e a gente está aí para isso mesmo. E aí, a gente abre a Bíblia, vai para a Bíblia, começa a falar, daí a pessoa fala, isso eu já fiz. Nem adianta eu tentar, não vai dar certo. Eu falo, então por que você me procura? O que você quer comigo? Se tudo que eu falar para você, você já sabe, você já faz, você quer que eu te diga, continue nessa pegada que você está, e vai dar tudo certo? Porque o olhar está tão levado pelaquilo que vai dar errado, que não consegue ver mais nada. E nisso tudo,
a gente não consegue perceber socorro de Deus, porque muitas vezes a gente não está percebendo que Deus já está agindo, porém, Ele não está agindo da maneira que eu esperava, ou na grandiosidade que eu criei no meu imaginário. Então, Deus vai intervir na sua história. Alguém aqui já passou por um momento de enfermidade e começou a orar: Deus, me cura. E eu sei que isso é uma verdade, uma oração de muitos de nós, como já foi a minha. Deus, vem sobre a minha vida. Fala, vem, vem, vem. E Deus não veio como eu esperava. A gente criou essa ideia do Deus que vai agir do meu jeito. Eu acredito que quando nós lançamos a Deus esta maneira, nós estamos querendo dar a criatura da ordem ao Criador. Que o meu olhar possa perceber o que Deus está fazendo no meio da tribulação que está ocorrendo. E Deus está fazendo. Eu olho para os montes, eu vejo que Ele está vindo em meu socorro. Pode ser que seja grandioso, pode ser que seja com milagre, pode ser que seja com uma intervenção sobrenatural, mas pode ser que não. E mesmo assim, Deus está ocorrendo, Deus está fazendo na nossa história. Abra os seus olhos para ver, Deus não te abandonou. Deus não nos abandonou à deriva dessa história. Deus não nos deixou perdidos. Sim, abre o teu coração para perceber, Deus está aqui. Deus está na sua história. Deus está fazendo. Então, talvez você faça uma pergunta e uma oração. Deus, abra os meus olhos. Eu preciso ver. Eu preciso ver então, Deus, para ser tomado por uma certeza que Ele virá. Ele está vindo. Ergo os meus olhos para o monte, então, falo, Deus, que o meu olhar não seja levado e direcionado pela circunstância que me toma, mas seja tocado pela presença do Espírito que me faz olhar de uma maneira diferente. É uma velha história e simplesinha, não sei se você já ouviu, do vendedor de sapato, né? O pessoal gosta de usar isso nas palestras motivacionais, mas um vendedor de sapato foi enviado, na verdade, 2 vendedores de sapato à África, né? Supondo lá no passado, lá nos cantões da África, tá? Pelo amor de Deus, não me entenda mal. E um vendedor ligou novamente para a empresa, falou assim, olha, cancela, não adianta a gente vir para cá, que ninguém usa sapato. Não vamos vender nada aqui. O outro vendedor liga e falou assim, aumenta a produção. Ninguém usa sapato, a gente vai vender sapato doidado. Ninguém tem. Então, o Senhor está vindo, em nosso favor. Agora, há um povo que ainda fecha os seus olhos para o mover que Deus está fazendo. Deus continua intervindo na história dos homens, das mulheres e da igreja que se relaciona aqui. Deus não deixou você perdidinho, tá? Eleva os meus olhos, que meus olhos mudem para ver o que o Senhor está fazendo. Seja a nossa oração, seja o nosso pedido. Bom, para que então eu possa perceber esse Deus que está vindo, eu preciso de fato aprender a confiar nele. A gente tem recurso à beça. Você não tem recurso, você tem um telefone que tem tudo. Tudo de bom, tudo de ruim. Você tem um telefone. Quando a esposa estava grávida, minha esposa, né? Eu falei, vou baixar um aplicativo aqui, para poder me orientar aqui. Não sei se você que tem criança, se chama Baby Center. O negócio é bom. Eu falo assim, que ele me ajudou bastante, porque o Baby Center me deu uma informação, que o primeiro
cocô do bebê é preto, né? É escuro. Assim, ó, não assusta não. Estava lá alguma coisa assim. E eu fico me pensando, se eu não tivesse recebido essa informação, a hora que eu visse o primeiro cocô da criança preto, eu ia falar, está doente. Não tem problema. Confiei no aplicativo, deu tudo certo. A grande questão é que nos nossos dias, a gente declara o salmo, mas está fazendo de Deus a última alternativa de quando tudo dá errado. Quando tudo já não deu certo, eu recorro ao Senhor com uma atitude de Deus, misericórdia da minha vida. A gente procura em tudo e em todos uma solução para os nossos problemas. E a gente muitas vezes ainda está colocando uma áurea gospel nesse negócio, dizendo assim, não, vou incomodar Deus com coisa pequena, eu mesmo aqui vou resolver e vou dando o meu jeito nos encaixes da vida que eu estou fazendo tudo errado. A confiança que o Senhor nos busca em nós é essa de, eu tenho tudo, ou melhor, eu tenho muito recurso, eu tenho muita coisa. Agora, o que Deus está me chamando é maravilha. Tudo isso que você tem é bom, mas tudo isso que nós temos não consegue ser uma palavra para a vida eterna. Todo recurso que nós temos é limitado. Todo recurso é limitado a questões desta vida. Todo recurso acaba nessa terra. Do homem, sim. Agora, então, o Senhor está convidando a gente a olhar para os montes com um olhar diferente, com uma convicção de que Ele não é a última solução. Ele é a primeira. Meu irmão e minha irmã, e por que eu posso ter essa convicção? Porque eu posso alegrar meu coração com essa certeza de que Ele não me deixará nesse mar revolto. Primeiro, como o texto diz, Deus não dorme. Não dormita o guarda de Israel. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Deus não dorme. Ele fala, não, Deus, pode dormir, é bom. É gostoso. Mas, meus irmãos, presta atenção. O Senhor, não nos deixou perdidos, e nessa expressão que Ele não dorme, quer nos dizer, entre tantas coisas, que você pode o procurar, que Ele está disponível aos seus, que você não vai chegar e alguém vai falar assim, ó, shh, Ele está dormindo, Ele está lá no monte, sobe não, vai acordar Deus. Shhh. Eu não sei se tem alguma história, alguma mitologia que tem um Deus que dorme no monte, né? Alguma coisa assim. Shhh. Eu tenho convicção que Deus é a primazia na minha vida quando eu tenho uma certeza. Deus não dorme. Esse é o nosso Deus. Isso é para alegrar o teu e o meu coração, não como um Deus particular, seu, do indivíduo, mas é um Deus que olha para o seu povo e fala, ô, estou acordado. Você já foi alguma vez num plantão médico e o doutor estava dormindo? Aí você é o primeiro paciente que acordou o médico. É normal, né? Com qualquer um de nós. Aí chega o doutor, ou a doutora, ou sim, perdido, né? Você está falando, ele nem está processando ainda. Ele te passa aspirina para passar, não, vai tudo igual. Mas está aquele perdidaço. Então eu procuro Deus. E eu posso ser convicto de que o Senhor pode receber e deve receber a primazia da minha vida, a minha confiança, porque eu sei que Ele não dorme. Em tempos difíceis, Deus está acordadinho, se fosse numa expressão mais comum. Em tempos de dor, Deus está nos olhando. Porque eu posso confiar e ter a primazia, porque Ele é um Deus próximo. O versículo 3 afirma, Ele é o seu protetor. Ele está então aqui perto de nós. Gente, isso é maravilhoso na expressão da nossa fé.
Há religiões que tentam demonstrar e revelam na sua forma de expressar de que Deus está longe. Bem longe. E não chega perto não, que Deus é mau. Ou Deus mau não, Deus é bravo. Isso é algumas religiões. Infelizmente, alguns tentam trazer isso para a nossa fé. Não, Deus está muito longe da gente. Deus está... Isso é um retrato da nossa fé evangélica, né? Que uma das coisas que eu sempre ouvi sobre a igreja, e trazendo para o campo o campo menor, é que as pessoas, na maioria das vezes, falam assim, nossa, eu consegui falar com o pastor da igreja. Que legal, né? Porque frequentaram durante muitos anos uma determinada igreja e nunca conseguiram falar com o sacerdote. E a nossa fé é que Deus é um Deus de relacionamento e é um Deus que está no nosso meio. Tem aquela música que era cantada há uns anos atrás, Deus está aqui, e as irmãs cantavam, aleluia, né? Bem, Deus está aqui. Eu não vou tentar cantar não, que não dá certo. Mas Deus está no nosso meio. Deus está nesse tempo de glória, de ajuntamento, mas eu quero te dizer que, por Ele ser um Deus próximo, Ele também está contigo quando você está passando, quando nós estamos passando por aquele momento maior de tribulação. Quando, infelizmente, chega aquele momento da vida que temos que sepultar alguém, e pode ser que você esteja sentado à beira de um caixão, chorando as suas lágrimas, e eu creio num Deus que está ali junto contigo, e ali junto comigo, porque Deus é Deus próximo. Então Deus que de fato é próximo, Ele não está somente naquele bom momento, mas Ele se faz presente no meio da tribulação. O Senhor merece a nossa, e requer a nossa primazia da confiança, porque Ele não dorme, e porque é certo que Ele está próximo. Essa relação de Deus para conosco, de um Deus falando, de um Deus ministrando, de um Deus nos tocando. Há várias canções, né? Tocou-me, Jesus tocou-me. Por quê? Como que toca? Só toca porque está perto. Então há muitos momentos que o Senhor nos toca, porque está aqui pertinho. E a minha confiança se reanima no Senhor, porque Ele não ficou longe. Não nos deixou num quarto escuro, fechou a porta, jogou a chave para cima e falou, se vira. Não é isso. Mas é um Deus que entrou junto na caverna, entrou junto na fornalha, entrou junto no meio dos leões, entrou junto com Davi na guerra, andou quando Paulo foi morto, esteve com os seus em todo esse tempo, esteve com Estevão, ou estava com Estevão, quando aquele era apedrejado, e naquele momento de maior dor da vida de Estevão, o diácono foi apedrejado por servir a Cristo, por amar o Senhor, mas naquela tragédia humana dizendo, viu o céu se abrir e a glória do Senhor. Então entendo claramente que Deus está nesse momento da felicidade, porém, todavia, está também naquilo que é tragédia segundo os olhos dos homens. O Senhor está próximo, o Senhor está comigo, e eu não sou detentor de Deus, Ele é tão grande que vai, e Ele está contigo. Por que eu posso confiar nele? Porque Ele é criador de tudo, do cosmos, da natureza, dos astros, do sol, como o texto vai iniciar. Ele cria todas as coisas. O meu socorro vem do Senhor. Qual? Que fez o céu e a terra. Ele é o Senhor de tudo. É aquele que com uma palavra traz à existência aquilo que não existe.
estamos aqui reunidos, fomos criados por um Deus que transpassa todo o entendimento do homem. Como assim? Uma palavra deu vida. Estamos aqui. Não somente nos criou, mas como criou tudo, o firmamento. O Salmo 24 retrata, olha, ele criou os céus, os mares, fez tudo. E aquele que cria o sol, que cria a lua, que naquele tempo bíblico eram os astros conhecidos e a revelação da grandiosidade de Deus. É tão interessante perceber que no tempo antigo, os astros eram tão grandes que eles eram adorados. E aí vem o Salmo dizer assim, supostamente religiões, a gente que diz que o sol é Deus, sabe de nada, inocente. O meu Deus criou o sol. Meu Deus é maior que o seu, porque ele supostamente tivesse essa discussão. Na verdade, então, consigo ver, consigo perceber que o Senhor, Ele merece a primazia, porque Ele é criador de todas as coisas. A natureza, tudo. E aí eu quero te dizer, você consegue confiar nessa palavra? Há um pastor que diz que ouviu a forma mais diferente de alguém expressando nesse texto. Ele diz que foi visitar uma igreja na Bahia. E aí eu digo assim, não é a Bahia, não é Nordeste, não é Norte. Qualquer cantão desse Brasil tem as suas mazelas, tem as suas ignorâncias no sentido da falta de conhecimento. E aí diz que no culto chegou uma irmã, e morava longe, numa vila rural. Você conhece uma vila rural por aqui? Bem distante. E aí diz que era um lugar meio ermo, meio sombrio. Perguntaram assim para a irmã, irmã, você não tem medo de morar nesse lugar? Ela falou, não, pastor, o Senhor é o meu cachorro, Ele cuida de todas as coisas. Ele falou, mas como assim o meu cachorro? E ele falou assim, Deus tem cada filho, porque chamar Deus de cachorro é novidade para mim. Então, a expressão de um Deus de cuidado. Ela morava sozinha, num lugar complicado. Falou, não, todo mundo que mora na zona rural tem um cachorro para guardar a sua casa. Ela falou, não, Deus é o meu cachorro, Ele cuida de todas as coisas. Então, nesses dias maus que a gente vive, seja na sociedade, seja no seu particular, eu te convido a abrir os seus olhos e ver que Deus está agindo, e te convido mais um passo de fé para entender esse salmo, de que a minha confiança está no Senhor, como início de tudo, meio de tudo e final de todas as coisas. Essa confiança, então, me trará descanso quando eu entender algo, que Deus não age da nossa maneira. Talvez você já ouviu isso. É bem provável que você já ouviu esse negócio. Que Deus não age das nossas maneiras. Mas então, aonde tem a ver isso? Talvez isso esteja no tempo em que Deus vai fazer as coisas. Nós estamos aguardando a redenção do corpo, o dia que o Senhor nos buscará, ou quando o Senhor nos levar. Nós descansamos numa palavra, numa promessa. Mas eu posso então descansar que Deus tem o seu tempo de fazer as coisas. Tem hora que a gente fala, não, está tudo certinho aqui, agora vai. Vai nada. Vai nada. Não deu certo não. Volta. Tem hora que a gente fala, agora não vai. E Deus, com um sopro, traz as coisas no seu lugar. Parece que tem hora que a nossa vida é um jogo de tabuleiro, que alguém jogou ali as peças e fala, não deu certo. E Deus é tão perfeito que se a nossa vida fosse um quebra-cabeça, Ele tem a agilidade de jogar as peças e elas se encaixar da melhor maneira, da forma que tem que se encaixar.
A gente está sofrendo porque nós olhamos a caminhada de Deus na nossa vida a partir do nosso relógio, onde tem tempo, onde tem horário para acontecer. Deus não atrasa e Deus também não chega adiantado. Deus chega no tempo certo. E aí tem gente que pode dizer, assim como eu, muitas vezes na minha luta, digo, pô, Deus, mas é tempo certo, mas precisa demorar tanto assim? Fala, Deus, precisa demorar? Então a gente se abraça, a gente chora junto, porque a minha confiança, quando eu estiver bem certo, que o tempo de Deus é diferente. Guarda isso no teu coração. O apóstolo Paulo queria pregar na Europa, queria ir a Roma, não foi, e um outro tempo eu ministrei isso aqui. Ele queria chegar como visitar a igreja, ele vai a Roma num tempo diferente, quando ele vai preso. Porque não é o tempo que a gente coloca para Deus. Deus, também não é o modo que Deus está operando. Como dissemos aqui no início, a gente colocou na caixinha de Deus uma forma do operar dele na nossa vida. E isso para mim é diabólico. Isso é maligno. Porque na medida que eu digo, e a minha confiança está num Deus que age de uma forma apenas, eu retiro tudo aquilo que Deus pode fazer. E aí você fala, como assim? No Antigo Testamento nós temos o povo, quando cativo na Babilônia, depois vem a Assíria, arregaça com a Babilônia e mantém o povo cativo ainda. Porém, havia um rei chamado Ciro. Rei lá atrás, tá? Confunda não. E o rei Ciro, ele é usado por Deus para trazer o povo de Israel do cativeiro. Porém, Ciro não era um dos judeus. Deus está usando alguém no meio da história que supostamente não era homem de Deus. Tem a historinha da irmã que está passando fome, liga na rádio e fala, pediu uma cesta básica ao vivo, né? A gente quase não tem mais isso, mas há poucos anos atrás a gente ligava para pedir música na rádio, né? Na verdade, só para ouvir a sua voz no rádio. E aí a irmã ligou e pediu uma cesta básica. E com toda aquela forma de crente, isso é uma historinha, tá? Com todo aquele jeitão, aquele linguajar de crente, se alguém pudesse me ajudar com uma cesta básica em nome de Jesus. E aí o satanista ouviu, quero ver essa irmã falar. E disse que os satanistas se reuniram, se juntaram e foram levar uma cesta básica para a irmã, que não era tão irmã deles, né? Chegou, bateu porma lá, aquele grupo dos satanistas, bateu, entregou a cesta básica, e a irmã toda feliz, que Deus abençoe, e tarará, arará, e os satanistas esperando, almejando o tempo que ela perguntasse quem que enviou, né? Porque na ideia dela era Deus, e eles querendo dizer que não era Deus. E aí nada da irmã perguntar, e só feliz, Aí uma hora um olhou para o outro, assim, olhou para ela e perguntou, ô irmã, falou, a senhora não vai perguntar quem que enviou essa cesta básica para a senhora? Ela, num lampejo, já disse, não, fica tranquilo, quando Deus manda, até o diabo obedece. E assim, Deus agiu de uma maneira diferente para tocar a vida das pessoas. Deus está fazendo. Então, entenda que há moveres de Deus, há ações de Deus ocorrendo, de uma maneira que você nem possa imaginar. Talvez, você, a um passo, você já entenda o que Deus fez. Possivelmente, talvez, 2 passos você entenda. E não para te desanimar, mas para te encher o teu coração, é que pode ser que talvez também você nunca entenda o porquê Deus agiu dessa maneira na tua vida.
E aí a gente se junta e também não entende. Porque há coisas que não vão se encaixar. Tá bom? Mas Deus tem o seu jeito maravilhoso de tomar nossa história. E aí guarda teu coração numa coisa. O que Deus faz sempre é melhor, porque vai dizer o texto bíblico que o Senhor tem planos de paz e bem para as nossas vidas. Porque o seu olhar, ele é melhor do que o plano de saúde, do que o seguro, que é só para agora, para essa vida. Ele tem um olhar por toda a eternidade. O Senhor está olhando por nós. Deus tem um olhar por toda a história. Está olhando os seus, nos chamando a essa caminhada. Eu sei, meu irmão, que para muitos de nós, se não todos, que são dias de lutas. A gente vai no mercado, se assusta, vai a qualquer lugar, se assusta. Mas alguns têm necessidades urgentes. Tem alguns de nós nessa manhã que tem questões que são gritantes, que são latentes e que está arregaçando o coração. Mas eu quero te dizer que Deus está nessa história e nessa empreitada contigo. O salmista, talvez como o povo, pudesse olhar por tudo que estava ocorrendo. Erguer os pés, mais uma vez, nas pontas e procurar. Cadê? Um grita lá do fundo, olha! Ele está vindo. E o Deus, então, que anima o nosso coração a expressar esse salmo, Ele está conosco nessa empreitada. Eu queria convidar o louvor para subir aqui, para a gente cantar um pouquinho, para a gente poder orar. E eu queria, então, te deixar algumas orientações, talvez para você, talvez não, se você puder praticar, pratica, meu irmão. Se alimente de esperança. Pare de consumir somente desgraceira, fora da graça. Porque tem alguns de nós que adoram Cidade Alerta para ver sangue. Gosta de ver só tragédia. E o teu coração começa a ver aquelas coisas mais absurdas que acontecem, infelizmente acontece por aí, e começa a achar que na próxima esquina vai acontecer com você também. Né? Se assistiu lá, tem notícia que é tão absurda que a gente não consegue acreditar. Tão absurda, não pode. Mas eu quero te dizer um negócio. Se informe, mas para de consumir desgraça. Senão você vai ficar complicado. Na mesma intensidade que você cria problemas, porque a gente cria um monte de coisa, crie soluções. Porque a gente é bom para dizer não, para falar, não vai dar certo. Mas se eu consigo imaginar, pensar o que vai dar, porque vamos fazer tal coisa, fala, não, por conta disso vai dar errado. Mas na mesma intensidade que você pensa, porque eu tenho um Senhor, você tem o Senhor, e Ele, pela sua capacidade, pela sua criatividade, que Deus gere no teu coração soluções, porque fazer parte da derrota tá fácil, é só não fazer nada. Deixe que o Espírito de Deus, no meio dessa angústia toda, faça de você e de mim um agente de solução. Porque aquele que vem em meu favor, muitas vezes pode resolver, ou pode me usar como um canal de solução. Você está me entendendo? E para você praticar também, ande com cristãos que te inspirem a confiar em Deus. Esses dias atrás, gente, na minha despretensão, tem um missionário que eu conheço aqui na cidade, e eu falei, homem, vamos tomar um café? Eu não era meu amigo, até então. A gente conversou uma vez, falou, vamos tomar um café? E aí a gente marcou, conversamos, né, ele contando o trabalho dele, eu tentando contar o meu, contando o meu. Aí no final,
Ele olhou para mim e eu estava de boa, achando que um orgulho quase maligno, né? Porque achar que por ser pastor, ele me deu 2 palavras que me quebrou no meio. Aí eu tive que olhar para ele e falei, é verdade, concordo com você sobre o que você está falando de mim. E aí eu olhei para ele e falei, obrigado por me ajudar a reconhecer e perceber que eu estou pisando na bola. Então, quando eu ando com homens e mulheres de Deus que nos inspiram, eu vou olhar para o Senhor e junto com eles dizer, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E juntos vamos crescer nisso. E juntos, no meio desse turbilhão todo que nós estamos passando como sociedade, talvez na particularidade, falar assim, o Senhor virá. E essa certeza, guarde no teu coração, não é, talvez vem. Talvez, se não tiver nada melhor, ele vai vir. Não. O Senhor virá com poder e grande glória. Nessa manhã, eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã, convidando-nos, nos lançando ao Senhor, a chorar quando se for necessário e dizer, Deus, está insuportável. Deus, se o Senhor não vir, eu não vou suportar. Ou talvez dizer, Senhor, faz algo. E aí eu quero já encher teu coração dizendo, o Senhor fará. Talvez não como você espera, talvez não como você desenhou. Mas juntos nessa comunidade onde Deus se faz presente, onde nós, enquanto irmãos e irmãs, nós vamos passar. Você pode se colocar em pé?